Então, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre o método, os métodos, né, de estudo, as formas de estudos que podemos adotar quando formos propor um estudo à igreja, ao pequeno grupo, além, né, do método que a gente já está exercitando desde o começo do curso, desse módulo, que é o método devocional, para aqueles que estavam fazendo a disciplina espiritualidade. Então foi pedido a atividade do método devocional. Eu dei uma explicação acerca desse método devocional e ele vai ficar como uma atividade, como a nota 1 nossa. Então todos quanto entregaram essa atividade ao pastor Márcio, vai ficar como a nota 1, a N1 da nossa disciplina. Agora nós vamos, ainda assim, vamos falar um pouco mais sobre o método devocional. Para além disso, vamos falar dos outros métodos que tem na nossa apostila, que são os métodos biográficos, analítico, tópico e livro por livro. Novamente eu deixei aquela citação que a gente usou no vídeo anterior do Sproul, para a gente poder estar relendo. É importante essa fala do Sproul. Então, acerca dos métodos de estudo. Assim como nos sermões, o estudo bíblico pode ser desenvolvido de várias maneiras, de acordo com o objetivo a ser alcançado, Vamos nos deter especialmente nos abordados por nossa apostila. Então, tem muito a ver. Qual é o método de estudo que eu vou usar? Sei. O que você quer? Você quer falar sobre um personagem bíblico? Vou usar o método biográfico. Eu quero fazer falar sobre um livro inteiro da Bíblia de modo sintético. Vou usar um método analítico ou sintético, né? Em alguns casos é chamado também de sintético. Eu quero falar de uma doutrina específica, eu quero falar sobre batismo, quero falar sobre oração. Eu vou usar o método tópico. Eu quero falar de um livro, eu quero estudar um livro da Bíblia. Então vamos partir para o método estudo livro por livro. Então tem a ver com a sua proposta, com aquilo que o Senhor lhe deu no coração, colocou no seu coração, quanto à necessidade do seu público, necessidade daqueles que te ouvem. Então vamos começar pelo devocional, que na nossa apostila ele está entre as páginas 61 a 65. Né? Talvez seja o método mais importante. Por que o método mais importante? Porque a prioridade da Bíblia é moldar a nossa vida, a vida daquele que lê, daquele que estuda. Então, a prática devocional é o ponto de partida para isso. Como que você vai ser moldado pela Bíblia, vai ter o seu caráter forjado pela palavra de Deus, se você não lê a Bíblia? Se você não tem um momento devocional? Não tem como, é um engano, é uma mentira você pensar que vai prosseguir em conhecer ao Senhor, que vai crescer e se fortalecer no conhecimento de Deus, na sua fé, na sua esperança, se você não lê a Bíblia, se você não ora. Isso é um engano, é o auto-engano. Aquele anoréxico que pensa que está saudável, ou o obeso, que é porque está muito gordo, pensa que está forte. É engano. Eu vou na igreja, eu participo das atividades, eu sou muito engajado, né? Eu sou muito ativo na obra do Senhor. Tá, mas o Senhor não fala que é isso que vai nos fortalecer. O que a Bíblia fala é o que vai nos fortalecer, o que vai nos dar sustância, subsídio para suportar o dia mau, é a palavra dele. É a palavra dele. Então, nós temos que procurar de tudo quanto é forma. De todas as formas possíveis, nós temos que procurar exercitar a prática devocional. Todo mais é secundário. A prática devocional. Porque isso vai te dar subsídio, isso vai te dar fundamento, isso vai te dar experiência para poder compartilhar da palavra com os seus irmãos. Então, seguindo acerca do estudo devocional, antes, porém, vamos falar aqui, eu deixei esse esqueminha aqui, o método de estudo indutivo que a gente está estudando desde o início da disciplina,
Esse gráfico aqui, ele ilustra bem esse quadro. Ele vai ser ferramenta utilizada em qualquer modelo que você se propor a utilizar. Seja o sintético, analítico, teológico, histórico, biográfico, tópico, devocional. Aquelas ferramentas do OICA, você vai empregar para qualquer um desses. Qualquer um. O estudo indutivo ele é aplicado para todos os padrões, todos os métodos de estudo que você resolver desenvolver na sua igreja, na sua célula, no seu pequeno grupo, no seu culto doméstico. Você vai usar o estudo indutivo, o OICA, porque qual é o objetivo? É extrair a verdade do texto e aplicá-la à sua vida. Então, quais são as ferramentas usadas para isso? É o OICA do método indutivo. Quanto ao estudo devocional, retirado da nossa apostila, diz lá o seguinte: o método devocional de estudo da Bíblia propõe um contato pessoal e direto com as Escrituras Sagradas. A busca da revelação de Deus no contato pessoal e direto com a sua palavra, mediante a unção que recebemos. Nós temos a unção que vem do alto. Todos vós têm a unção que vem do alto, como diz João na sua primeira epístola. Estudo devocional, maná pela manhã. Lógico, a gente colocou aqui pela manhã, porque via de regra, esse é o momento que costumamos escolher para estudar a palavra de Deus. Não é o único, mas é o momento. Eu costumo dizer que o da manhã, ser o período da manhã, tem algumas vantagens. Porque subtende-se que você acordou descansado, vai ser o seu alimento para você meditar durante o dia. É diferente, você chega no final do expediente de trabalho, da faculdade, seja de onde você for, agora eu vou fazer meu devocional. Você está cansado, cabeça cheia, uma série de problemas, de situações que cruzaram com a tua vida no longo do dia, e talvez, isso não é uma regra exata, talvez isso comprometa o seu momento devocional, talvez isso prejudique a sua concentração, a sua fixação para desenvolver esse momento do seu a sós com Deus. Então, desenvolva o hábito de fazer pela manhã. Acorda um tempo antes, 15, 30 minutos antes do seu horário de sair para trabalhar, antes de tomar o seu café da manhã, e prepare esse encontro com Deus. Irmão, como anda a sua hora devocional? Por maná pela manhã, nós queremos dizer hora devocional, ou melhor dizendo, aquele momento de 15 a 30 minutos diário, quando você ora, lê e medita sobre a palavra de Deus. E quando isso se dá pela manhã, repito o que eu disse há poucos minutos, você às vezes passa o dia se alimentando daquela leitura que você fez pela manhã. Ela vem à tua mente, tu pensa, tu vai remoendo os versículos. Às vezes alguma situação surge no decorrer do dia que te leva a pensar naquilo que foi a sua oração pela manhã, naquilo que foi a sua meditação na palavra pela manhã. Então, como está a sua hora devocional? Já sei, alguns alegarão que não tem tempo. Nesse período que nós estamos vivendo da quarentena, né? Que pode ser um período que quando você vir assistir esse vídeo já não esteja mais, né? Deus já tenha, né, resolvido essa situação. Mas alguns alegam que não tem tempo. Mas tudo realmente depende do que você julga ter prioridade. Você sempre encontrará tempo para aquilo que queria mesmo fazer. Tem uma imagem que circula na internet, creditada ao pastor John Piper, que por sinal está muito doente, né? Que vocês possam estar lembrando dele nas suas orações. Teve até com suspeita de estar com Covid-19. Nessa imagem que circula, tá lá que o WhatsApp, Facebook, Twitter e hoje podemos incluir aí o Instagram, serão testemunhas diante de nós de que tínhamos tempo para ler mais a palavra de Deus, para orar mais, para buscar mais o Senhor. Porque gastamos muito tempo com isso. E hoje podemos incluir aí nesse rol de mídias, né, os Netflix da vida. Eu, por exemplo, ontem, né, depois eu parei, eu falei, quanto tempo, né? Eu estou acompanhando uma série
dramática, muito boa por sinal. This is us. This is us. Né? Este somos nós. E depois eu vi, nossa, quanto tempo eu levei vendo ali capítulos. Cada capítulo tem cerca de 40, 50 minutos. Quando a gente vê isso aí roubou nosso tempo. O Bob Forster diz: os grandes homens de Deus na Bíblia tinham uma coisa em comum. Cada um deles gastava bastante tempo regularmente em comunhão com Deus, procurando conhecê-lo melhor. Na nossa apostila nós vamos ter aí o exemplo de Daniel, nós vamos ter o exemplo de Davi, né, de grandes homens de Deus que apesar da sua vida corrida, Davi era um monarca, o rei de todo Israel. E nós vemos aí através dos salmos como era um homem devotado à comunhão, ao momento devocional com Deus. Acerca de Daniel, né, que era o líder dos sátrapas, dos conselheiros do rei da Babilônia, diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, meditava na palavra, tinha um tempo com a palavra do Senhor, e isso levava, né, nós estamos estudando o livro de Daniel, isso levava Daniel a ter os seus questionamentos, as questões que surgiam diante dele, respondida pela Bíblia. Nós vemos ele citar, né, que leu no livro do profeta Jeremias. Né? Não era aquela coisa que veio, né? No Daniel não teve aquele negócio, eu recebi uma revelação do Senhor, não. No momento de comunhão, no momento de oração, no seu tempo devocional, ele leu no profeta Jeremias e soube quanto tempo ia passar, o povo de Israel passaria por aquela dificuldade toda. Então, meus irmãos, é importante demais esse momento devocional. Nada substitui esse tempo a sós com Deus. Nada substitui o tempo do seu devocional. Por que devemos fazer o devocional? Além de tudo o que falamos, primeiro porque Jesus deixou-nos o exemplo. E levantando-se pela manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. Jesus orava. Jesus separava um tempo para comunhão, um tempo de quietude, de solidão com a palavra e com o seu Pai que estava no céu. Ele não somente tinha sua hora quieta com Deus, mas aconselhou seus discípulos a fazerem o mesmo, conforme está lá em Marcos 6,6. Segundo, devemos fazer o devocional porque o nosso estilo de vida tem efeito direto sobre tudo que fazemos. Se vivemos de pão e tão somente para o pão, a nossa vida é fraca em um exemplo negativo. Porque, como está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Sua vida não terá a autoridade que deve ser caracterizada ao homem de Deus. Não adianta, a pessoa que não tem comunhão com a palavra de Deus, que não tem devoção, o momento devocional com o Senhor através da oração, ela é uma pessoa que vai estar fraca espiritualmente. Nos fortalece espiritualmente caminhar no Senhor, com o Senhor, através da palavra e da oração. Terceiro, por que devemos fazer o devocional? Porque nós sabemos que a nossa vida espiritual depende da obediência à ordem de ler e meditar na Bíblia, bem como a comunhão com o Senhor e a oração são conduzidas pela palavra. Ninguém tem uma comunhão plena com o Senhor se não tiver a sua vida moldada pela palavra. Ninguém tem uma comunhão plena com o Senhor se não busca, se não é despertado, se não tem sede, desejo de falar com o Senhor em oração. Ou seja, a pessoa que não quer ouvir o Senhor através da palavra e não que tem intimidade para falar com o Senhor através da oração, de maneira alguma vai estar fortalecido espiritualmente, porque essas são as ferramentas. Essas são as disciplinas espirituais a ser exercidas com o objetivo de um fortalecimento e crescimento espiritual. E nada melhor do que a hora devocional para quietar o nosso coração diante do Senhor. O momento devocional é um momento que vai nos trazer segurança, vai nos trazer quietude, vai nos trazer bálsamo, vai nos trazer correção, ânimo para a nossa vida, para o nosso dia a dia.
É nesses momentos que nós nos encontramos a sós com Deus, que Deus nos direciona diante do tempo que estamos vivendo, da circunstância que estamos vivendo. É um momento devocional de oração e de comunhão com a palavra que nos fortalece a vencer o dia mau. Ou seja, a nossa vida espiritual depende da obediência, de ler e meditar nas Escrituras, de orar sem cessar, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Algumas sugestões práticas de como fazer o nosso devocional. Primeiro passo, decida hoje obedecer a ordem de Deus de meditar, ler, examinar e orar. Decida agora onde e quando. Onde? Defina um lugar onde você possa ter alguns minutos a sós. Quando, que horários, que parte do dia, se é de dia, se é de noite, se é à tarde. E resolva agora onde será o seu encontro diário com Deus e que hora será. Talvez seja preciso levantar-se meia hora mais cedo, mas vale a pena pagar o preço. Uma expressão muito comum no nosso meio, né? Pagar o preço. É abrir mão de meia hora do nosso sono, acordando um pouco mais cedo e ser o Senhor o nosso pão, o nosso alimento no primeiro momento do dia. Terceiro, depois de orar, tome a Bíblia, escolha o texto, mais ou menos 10 versículos, e leia várias vezes a passagem escolhida, se possível em voz alta. Nessa leitura, procure as seguintes coisas no texto e anote: a divisão natural da passagem, dê um título para cada divisão que expresse o conteúdo, encontre a verdade central do texto, marque e memorize o verso-chave ou o que você acha melhor, o que te chama a atenção, aquele que salta os teus olhos naquela leitura. 5. Aplicação. A aplicação há de ser muito prática. É necessário que você faça as seguintes perguntas ao texto para aplicar a sua vida no momento devocional. Quais são os ensinos desse texto que eu devo, para eu crer? Ou como isto mudará a minha vida? Qual o pecado indicado que eu devo evitar? Que ordem há nesse texto que eu devo obedecer? Está aqui uma promessa de Deus? Essa promessa é para mim nesse tempo? Essa promessa é geral, é específica, é condicional ou é incondicional? Que diferença ela faz para a minha vida? Essas e outras tantas perguntas nós devemos fazer e ser respondidas no nosso momento devocional para aplicação na nossa vida. E por fim, a conclusão. A hora devocional é vital no nosso desenvolvimento. Nós não podemos nos dar o luxo de viver sem esse tempo devocional. Devemos pedir força e orientação a Deus para que este hábito tão saudável seja formado na nossa vida. E lembrar que todo estudo bíblico ele deve nos levar para um contato direto com as Escrituras, de tal maneira que a nossa vida seja moldada pela palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude não só a desenvolver o hábito saudável, salutar de separar um tempo de dedicação à Tua palavra, à oração, ao a sós com Deus, mas Ele nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos leve a aplicar o fruto dessa meditação, o fruto desse momento devocional à nossa vida, né? Que sejamos moldados pela Sua palavra, em nome de Jesus. Vamos ao próximo.